Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independentemente do horário que você esteja assistindo essa aula, espero que você esteja bem de saúde, tudo certo com seus familiares, esteja aí devidamente cumprindo as determinações de isolamento social. E mais uma vez eu tenho certeza, reitero que nós vamos sair dessa ainda mais forte, com certeza. É, Nós estávamos estudando a classificação da posse e vamos dar andamento a esse tópico específico, né? Peço licença aqui para vocês para apresentar já o que vai ser abordado na aula de hoje. Hoje nós vamos estudar a classificação quanto à presença de título, também chamada causa representativa documentada ou não, e também, em momento posterior, nós vamos estudar a classificação quanto ao tempo e o desdobramento da posse nova e da posse velha também. Pois bem, voltando aqui para mim rapidinho, gostaria já de mais uma vez reforçar para vocês, espero que vocês já tenham aí com o material de anotação de vocês, estejam juntamente com o Vadimeco, vamos seguir o mesmo ritmo, vou fazer algumas observações que eu gostaria que vocês tomassem nota, fizessem o registro, né? E também acompanhado do Vadimeco, principalmente em virtude das disposições de artigo que vão ser imprescindíveis para a gente fazer tanto os registros quanto para entender a forma sistemática dessas classificações especificamente. Beleza? Vamos lá então, dando andamento à nossa aula. A primeira classificação que nós vamos abordar hoje é a classificação quanto à presença de título. E aqui eu peço para que vocês também tomem nota que ela também é denominada causa representativa documentada ou não. Com enorme frequência, alguma doutrina aponta uma terminologia um tanto quanto distinta dessas que estão registradas nesse momento, mas é imprescindível que vocês tenham ciência que pode ser cobrado tanto em provas, tanto em qualquer outra circunstância, pode ser aclamado por essas duas terminologias, que são sinônimas aqui para esse fim de classificação. Beleza? Bom, a gente já verifica então aí, mediante essa análise, que nós temos a posse com título e a posse sem título, né? Mas antes de a gente adentrar esse conteúdo, é imprescindível a gente lembrar um conceito básico do que vem a ser o título, né? E o título, em breve análise, nada mais é do que um elemento criador de uma relação jurídica. É um elemento criador de uma relação jurídica. E esse título pode ser uma causa representativa, documentada ou não, conforme a gente já verificou na aula anterior, em outra modalidade de classificação. Um conceito básico, né, baseado aí na obra de Orlando Gomes, mas é imprescindível a gente ter esse registro para saber o que a gente está tratando na matéria especificamente. Beleza? Dando andamento aqui então, a gente verifica que a primeira hipótese dessa classificação quanto à presença de título é a posse justamente com título, né? Posse com título. Utiliza-se como termo similar também a chamada posse titulada ou posse civil. E afere-se, imputa-se também a terminologia ius possidendi. Nessa situação, é imprescindível a gente ter a concepção de que há uma causa representativa da transmissão da posse. Existe, nesse caso concreto, um documento escrito. Então, um exemplo concreto dessa posse com título é uma posse fundada em um contrato, com validade e eficácia, como ocorre na vigência de um contrato de locação ou de comodato. Esses são os exemplos clássicos apontados aí pela doutrina quanto à posse com título. A posse sem título, pessoal, por sua vez, ela também tem terminologias específicas. Pode também ser chamada de posse autônoma, posse sem título ou também denominada posse natural. E é utilizada essa terminologia ius possessiones. Nós vamos aprofundar mais a distinção de algumas características do ius possidendi e do ius possessiones um pouquinho mais para frente, ainda na aula de hoje. Pois bem, por efeito inversamente direto, né, a posse sem título, então, é uma situação em que não temos uma causa representativa, pelo menos aparente, da transmissão do domínio fatídico. A título de exemplo, podemos citar
a uma situação em que alguém encontra um tesouro. Esse é o exemplo mais citado, inclusive, pela doutrina moderna. Maravilha? Feita essa observação, desse exemplo concreto do tesouro, eu já gostaria de pedir licença para a gente fazer a leitura de dois artigos que são importantíssimos nessa temática, que são o 1264 e o 1265 do Código Civil. Peço licença aqui para vocês, né? E vamos fazer aqui essa leitura. Peço uma licença aqui para vocês, mais uma vez, 1264, 1265. Vamos lá. 1264. 1265. Peço que você pegue seu vademecum aí, já faça as anotações, tá certo? Que esse conteúdo realmente ele é importantíssimo para a gente evoluir aí no estudo da temática. Beleza? O que fixa-se nele? Vamos lá. O 1264 estabelece que o depósito antigo de coisa preciosa, oculto e de cujo dono não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. 1265. O tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio, se for por ele achado, ou em pesquisa que ordenou, ou por terceiro não autorizado. E o 1266, por sua vez, estabelece que, achando-se em terreno aforado, o tesouro será dividido por igual entre o descobridor e o enfiteuta, ou será deste por inteiro quando ele mesmo seja o descobridor. Pois bem, pessoal, retomando aqui para mim, eu quero só lembrar de um detalhe. Beleza? Vamos só relembrar de um detalhe. A gente verifica que, então, baseando-se no critério da posse sem título, que nós temos algumas regras específicas quanto ao achado do tesouro, baseado em dois artigos, o 1264 e o 1265. Quais são essas regras que são imprescindíveis? É um macete mnemônico passado pelo próprio professor Flávio Tartucci. Gostaria que vocês fizessem a breve anotação. A primeira regra é, se eu achei no meu terreno, é meu. Essa é a regra básica. Achei no meu terreno, é meu. A segunda, se eu achei do outro de boa fé, será meio a meio. Achado no terreno de outrem de boa fé, será partilhado meio a meio. E por fim, se eu achei em terreno alheio e de má fé, pertencerá a do outro, ou seja, ao dono do terreno. Essas são as três regras imprescindíveis em se tratando de tesouro. Maravilha? Vamos dar andamento aqui agora ao Instituto Ius Possidendi contra Ius Possessiones. Ius Possidendi versus Ius Possessiones. Aqui eu peço licença para vocês para a gente fazer uma breve anotação quanto à conceituação que é apresentada para nós por Washington de Barros Monteiro. Washington de Barros Monteiro ele estabelece que o ius possidendi nada mais é do que o direito à posse que decorre da propriedade. É o direito à posse que decorre da propriedade, enquanto o ius possessionis é o direito que decorre exclusivamente da posse. Exclusivamente da posse. Aqui nós temos esse quadro esquematizado, né? Ele foi extraído da obra do professor Flávio Tartucci e ele tem a finalidade pedagógica de facilitar o aprendizado mediante efeito visual. Então eu quero que vocês frisem essa tabela, deem um jeito de lembrá-la, que ela vai ser imprescindível para o estudo, né, e facilitação mnemônica. Aqui já diretamente ligado, então para a gente relembrar, né, o ius possessionis, ele decorre da posse autônoma, sem título, e é o direito fundado no fato na posse, nesse aspecto especificamente. Ius possidendi é a chamada posse titulada, e é o direito de posse fundado na propriedade especificamente. Então, pessoal, é imprescindível a gente registrar, mediante essa análise, fazendo um paralelo,
que no ius possidendi há uma posse com título, estribada na propriedade, e no ius possessionis há uma posse sem título que existe por si só. Maravilha. Tranquilos? Vamos ver aqui. Peço licença. Maravilha. Pessoal, vou pedir aqui licença para vocês um momento, né? Estou com um pouco de dificuldade ainda de lidar aqui com o sistema, mas a gente vai evoluindo aqui nesse sentido. Eu estou praticamente igual aquela sua tia do Facebook, sabe? Que vai curtir sua foto na praia e compartilha, que você posta aquela foto na praia, ela vai lá e comenta: oi filha, tudo bem? Deu tudo certo com a cirurgia de hemorroida do seu tio? Tal, faz aquele comentário nada a ver. Então eu estou ainda um pouquinho de dificuldade, mas a gente vai em frente aí. Beleza? Segunda espécie que nós vamos estudar de classificação é a classificação quanto ao tempo, né? E aqui a gente tem a distinção específica e pontual em duas modalidades. A chamada posse nova, determinada por um período menor de ano e dia, e a posse velha, né, que conta pelo menos um ano e um dia. Antes de a gente adentrar ao cerne desse estudo propriamente dito, da posse nova e da posse velha, é necessário a gente fazer uma breve leitura que vai traçar a distinção procedimental entre cada um desses institutos. Pois bem, fazendo uma análise do artigo 558 e 562 do Código de Processo Civil, a gente já verifica que essa classificação é imprescindível para fins processuais. O que eu quero dizer com isso? Partindo do pressuposto de classificação dessa modalidade de posse, há de se adotar a medida processual específica. Isso vai ficar mais fácil a partir do momento que a gente verificar que a posse nova tem um procedimento especial, ao passo que a posse velha ela vai ser adotada pelo procedimento comum, mediante a leitura dos dispositivos do Código de Processo Civil. E aqui a gente já verificando o artigo 555, a gente já verifica que regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção 2 desse capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou esbulho afirmado na petição inicial. E aqui, no parágrafo único, né, determina que, passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Não perdendo, contudo, o caráter possessório. Dando seguimento a esse viés, eu quero aproveitar o ensejo para fazer a leitura do artigo 562 com os senhores. O artigo 562, ele estabelece, aqui nós temos uma distinção muito pontual, que, vou voltar para mim antes, é importante a gente registrar então, e aqui com efeito visual acredito que vai ficar um pouco mais claro, a distinção entre posse nova e posse velha. Eu quero que a primeira observação que vocês registrem é que a posse nova, menos de ano e dia, nós vamos adotar um procedimento especial, que está no artigo 558 do Código de Processo Civil, corroborado pelo artigo 562. Em se tratando de posse velha, nós não vamos observar esse procedimento especial, e vamos tratar desse caso de um procedimento comum do próprio Código de Processo Civil. Qual que é a distinção básica? Isso é imprescindível a gente ter registro. A distinção vai estar na própria possibilidade da denominada liminar do 562. E aqui eu peço para vocês fazerem a leitura. Em se tratando, nesse caso, do procedimento especial, ou seja, decorrente da posse nova, determina o artigo 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará
que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Maravilha. Olha uma pergunta interessantíssima que tem caído bastante em concurso público. Tá, eu verifiquei que no procedimento decorrente de posse nova, procedimento especial do Código de Processo Civil, é possível eu obter a liminar específica, ter aí a tutela, né, com a finalidade de obtenção da liminar. Qual que é a pergunta que mais tem caído? Em se tratando de posse velha, é possível ser pleiteado medida liminar baseado nesse artigo? Pois bem, aqui é imprescindível a gente já fazer o primeiro registro. Esse dispositivo não vai ser aplicado em se tratando de posse velha. Primeiro porque é um procedimento especial para determinada situação. Então, esse dispositivo não se aplica à modalidade de posse velha. Feita essa observação, essa é a regra tranquila. Mas o que vão te perguntar com maior ênfase é: beleza, eu entendi que eu não aplico, né, a medida liminar do 562, do procedimento especial específico, mas eu posso obter outro meio de tutela provisória previsto no Código de Processo Civil? Essa é a maior pergunta que tem caído em certames públicos, principalmente na fase de prova oral. E é aqui que nós temos que construir o seguinte raciocínio, mediante uma análise, mais uma vez, sistemática do Código de Processo Civil. Vou pedir para vocês fazerem a leitura do artigo 300, no primeiro momento, do Código de Processo Civil. Vamos lá localizá-lo, rapidinho. O artigo 300, pessoal, primeiro é imprescindível que a gente lembrar que o Código de Processo Civil, na modalidade de tutela provisória, ele faz uma distinção entre dois sistemas específicos, que é a tutela de urgência e a tutela de evidência, né? Partindo aqui do pressuposto da tutela antecipada, da tutela de urgência, estabelece o Código de Processo Civil, que ela será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco útil do processo. Perfeito. Pessoal, essa tutela do 300 ela se aplica ao procedimento comum. Então, embora não seja cabível a medida liminar do procedimento especial, é plenamente possível ser solicitado, ser pedido e aplicado, num caso concreto, a tutela provisória na modalidade tutela de urgência prevista no Código de Processo Civil, especificamente nesse artigo 300. Todavia, qual que é o maior limitador existente para você pleitear essa tutela e, em regra, não é concedido pelos juízes? Por quê? A tutela de urgência ela tem dois requisitos específicos, né? A probabilidade do direito e, por outro viés, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E com grande ênfase, tratando-se aqui de posse velha, passado ano e dia, passado 2 anos, esse requisito específico para a tutela provisória de urgência, ele resta afastado quando da apreciação. E com maior ênfase, embora seja plenamente possível a obtenção, em regra ela é negada em virtude do não preenchimento desse requisito. Lembrando que a gente já trata de uma posse velha, né, que já tem mais de ano e dia, por isso que ficaria afastado esse requisito. Corroborando com isso, eu quero destacar para vocês um recurso especial, que inclusive foi publicado, é muito recente agora, né, dia 31 de março de 2020, e ele corrobora com essa afirmação que eu estou passando para os senhores. Vou destacar esses trechos específicos, né? Olha lá. Nos termos do artigo 561 do CPC, na ação de reintegração de posse, cumpre ao autor comprovar a posse do bem, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse. Contudo, se demonstrado nos autos que a ação foi interposta após o prazo de ano e dia contado da data do esbulho possessório, não há de se falar em deferimento da liminar a teor do 558 do CPC, uma vez não preenchido o requisito do perigo da demora, necessário para o deferimento da tutela de urgência, já que o esbulho ocorreu há mais de ano e dia. Não há provas de que a medida em tutela de urgência seria necessária. Corroborando, né, com o julgado, em conclusão, em caso, é importante ressaltar que se trata de ação possessória de força velha,
cujo esbulho ocorreu há mais de ano e dia do ajuizamento da referida ação, situação que demonstra a ausência do perigo da demora e afasta a concessão da medida liminar. Ou seja, já que o esbulho ocorreu após o prazo mencionado, não há prova de que a medida, em tutela de urgência, seria necessária. Assim, deve mandar seguir o procedimento comum. Perfeito. Falte aqui. Pessoal, tudo certo? Hoje a gente fez essa gravação, a gente encerra com isso a classificação da posse. Vamos dar sequência ao andamento dos estudos. Só para a gente recordar, hoje a gente verificou duas hipóteses de classificação: a posse com título, a posse sem título e também a distinção entre posse nova e posse velha. Maravilha? Eu agradeço a atenção de vocês. Breve já divulgaremos novos vídeos e sucesso, bons estudos e um grande abraço.